Meu nome é Arão de Souza Gil, sou irmão do ex-deputado Zé Porfírio, por parte de mãe. Em 57, eu morava primeiro tinha descido para Tocantinópolis, estava morando lá. Em 57, eu voltei à região onde nós morávamos, cheguei lá, o Porfírio tinha mudado aqui para as Trombas. Aí eu peguei e vim. Aí cheguei, eu era solteiro, fiquei no Porfírio. Nessa época, quando eles afastou, o exército afastou, que não invadiu, aí eu voltei onde eu morava, no município de Pedro Afonso, e já vim de muda. Em 59, aí eu já vim de muda para as Trombas, onde resido até hoje. Na época que cheguei, foi quando o capitão Agripino tomou Formoso e Porongatu, e no intuito de entrar em Trombas. Aí foi 6 meses sem nós poder, nem eles entravam e nem nós podíamos sair. Trombas de Formoso. Eles estavam em Formoso e nós estávamos em Trombas. Aí foi obrigado esses 6 meses, foi direto a turma, todo mundo na trincheira. Quando um cansava, passava, punha outro. Aí ele trocava os grupos, né? Lá era distribuído. Tinha um conselho geral que era de Trombas, que era comandado pelo Geraldão. E aí os outros córregos, cada córrego tinha o seu conselho. E obedecia o conselho geral. Qualquer um que fazia parte dos conselhos, que eram muito, todos eles topavam a luta, todos eles participavam de trincheira, participavam de tarefas, participavam de tudo, pela posse da terra. Todo mundo no intuito de conseguir. Porque eu mesmo vim para lá no intuito de conseguir um pedaço de terra para morar, porque eu não tinha também. Eu era como diz o ditado, como ele chama, era um sem terra também. Uma parte era do Estado, só a outra parte que pertencia a fazendeiro. Era improdutiva, porque os fazendeiros lá usavam para criar gado. Aquilo ele não tinha cerca, não tinha limite, como tinha os fazendeiros que era de Campos Belo, que soltava os gados, eram 3 léguas lá para onde nós moramos. E o gado deles fazia parte por lá tudo, não tinha um palmo de cerca. Aquilo os poceiros que tinham que cercar a roça, porque ele não tinha pasto cercado, não tinha nada, era criado na larga. Eu fazia parte do partido, era militante, era do conselho do Córrego da Onça. Então a militância nossa era essa, era dar assistência a qualquer região, qualquer conflito que tinha de poceiro, numa região, muitas vezes dava qualquer coisa, nós dava cobertura. Eu mesmo andava mais, mas o Porfírio era a pessoa que mais ele gostava de andar, era mais eu. Nós ia reunião, reunia aquele povo. Muitas vezes nós fomos para o Coqueiro de Gaia, foi no Margoso, nessas regiões tudo ali perto de Mara Rosa, assim, de lado. Cá no Margoso também eu ainda vim em reunião com os poceiros, reuni com eles lá. Eles ainda mataram 2 militantes do partido nosso lá, que depois dessa vez que eu fui lá, fiz reunião com eles, o partido mandou 2 militantes lá, eles matou todos 2. E nós não morreu, não caiu na emboscada dessa vez, porque nós fomos avisados. Nós estávamos na casa à noite, na reunião, aí nós fomos avisados. Avisaram, falou, olha, vocês não voltam por onde vocês veio, vocês voltam por outro lugar. Ensinaram nós, porque se vocês voltarem por lá, nós estamos esperando vocês na estrada, estão entrincheirados, os jagunços. E aí nós voltamos por outra estrada. Aí depois voltou esses outros lá para ajudar lá, facilitou, ele matou. Todos eles que pertenciam, que participou da luta, todos eles faziam parte do partido. Era militante do partido. Era tudo tranquilo, tudo. Havia conflitozinho com os fazendeiros, porque de vez em quando tinha ameaça de jagunço, abria a roça de poceiro, punha gado dentro, queimava rancho, acontecia tudo. Estava trabalhando, tocando lavoura, estava até bem alicerçado. Aí que quando começou o golpe de 64, quando a Revolução apertou mesmo, todo mundo catou as famílias, os que não correu para outro canto, e alongava naquelas beiras de brejo, com a dombeira dos rios, com as famílias. Aquilo vinha na casa buscar trem como quem estava roubando, outra hora na roça, porque
era perseguido e vigiado por jagunço. O Porfírio chegou lá, mas o Tiburcio, e aí foi lá em casa, chegou lá e falou: compadre, a situação, contou a situação como é que estava. Aí nós juntamos todos eles, e aí fomos para a serra, ficamos escondidos na serra para caçar onde eles tinham escondido as armas, que nós não sabíamos. A turma que tinha escondido, inclusive o Bartô fazia parte, mas estava tudo alongado, nós não sabíamos de ninguém. E aí nós ficamos em cima da serra, inclusive eles tinham enterrado perto da fazenda da Carmina. Aí lá nós caçamos durante esse tempo, não conseguimos encontrar as armas. Quem tinha escondido era o Geraldão, o Geraldão era o menino esse que eu falei, o Bartô, Nelson Marinho, porque ele surgiu todo mundo. Quando o Porfírio desceu para a região, já não encontrou mais segurança de ninguém. Os caras que eram cabeça de revolução, que fazia parte dos conselhos, tinha variado tudo, já não tinha mais ninguém. E aí nós, desarmados, achamos que a única solução era caçar as armas onde estava enterrado, resistir o golpe militar, que nós ia resistir. E porque nós não sabíamos o tamanho, a proporção que ia dar esse movimento. Aí que quando nós caçou, que não conseguimos achar as armas, aí eu falei para o Porfírio, Porfírio, vamos fugir para o estado do Maranhão. Lá tem a família da minha mãe, e o lugar isolado eu nunca fui lá, mas eu consigo achar. Aí quando nós pegou essa canoa, não foi roubada, nós pegou de um primo nosso, a canoa, depois nós pagamos para ele quando nós voltamos. E pegamos a canoa e descemos de rio abaixo. Nós sabíamos que ele estava fechando o circo por todo lado, mas pelo rio era a única fuga que nós tínhamos, que sabia que eles não iam nos pegar dentro do rio. Eles não iam pensar nunca na ideia que nós ia fugir de canoa. Nós viajava no correr do dia, quando chegava perto da cidade, nós deixava anoitecer. E quando anoitecia, nós passávamos como quem era pescador. Passava no meio daquele movimento de canoa no rio, gente pescando, jogando tarrafa, e nós passávamos devagarzinho, lentamente, porque nós éramos muito treinados de canoa. Tanto eu como o outro irmão, o Manel, a mesma coisa de peixe, criado na mesma coisa de índio, criado na beira do rio. Aí descia, nós gastamos, parece que foi 26 dias, nós gastamos de rio abaixo. Até chegar nessa região, nós chegamos de Carolinda, aí o Porfírio ficou. O Porfírio não chegou até a cidade com medo de ser reconhecido. Aí ele saiu, mas o Tiburcio e o Manel, o Manel descendo para Carolinda e eles cortaram de a pé. Aí chegou em Carolinda, nós vendeu a canoa e pegou um ônibus, o pau de arara que usava naquele tempo, para ir para Carolinda. Aí de Carolinda ao Riachão a Santo Antônio de Balsa. Aí chegamos lá, fomos de a pé, lá apontava o Porfírio. Aí ficando lá uma temporada, que nós ficamos lá, aí eu falei Porfírio, nós não temos outra alternativa aqui, é trabalhar de roça. Aí foi quando ele disse, não, você vai voltar em Trombas, ver como é que está a situação por lá. Você é o único capaz de ir lá e voltar e ver como é que está. Aí eu vim, peguei um avião em Santo Antônio de Balsa, ele fazia a linha, baixava em Carolinda baixava em Pedro Afonso, levantava, baixava em Miracema. Aí de Miracema eu peguei o ônibus para Alvorada. Chegando em Alvorada, encontrei pessoas que estavam escondidas lá, foragidas. Falou, não vai não, porque está acampado lá dentro, dia e noite, e é para pegar qualquer um da família que aparecer, porque a metade já correu. E os que não correram, ele já pegou todo mundo. Quando eu voltei para ver se conseguia entrar lá, eles estavam acampados lá dentro mesmo, prendendo todo mundo. Era o exército mesmo. A DOP teve também na região. Aí eu voltei para aquela outra cidade perto, hoje é Tocantins, Gurupi. Fui trabalhar numa cerâmica para poder ganhar dinheiro, porque não tinha dinheiro nem para voltar. Aí trabalhei nessa cerâmica lá, 2 meses, inclusive fazia até serão à noite, carregando caminhão de teia quente para poder ganhar o dinheirinho. Tornei pegar a Miracema, cheguei em Miracema, peguei avião de novo, e aí baixei em Balsa e viajei para o interior, para onde estava o Porfírio. Aí cheguei lá e falei, Porfírio, não tem condição de nós sair daqui, tem que ficar escondido aqui, quieto aqui, do jeito que estamos. E a única alternativa nossa aqui é tocar roça. Aí nós roçou a roça, derrubou, queimou, plantou. Aí o Geraldo não aguentou. Aí desceu para a Balsa, foi trabalhar de pedreiro junto com os padres.
Ele trabalhava com os padres. E aí nós ficamos, que quando nessa fuga, o Dorvalino, filho do Porfírio, que ficou louco, foge para Balsa. E de Balsa fugiu, não sei como ele conseguiu, vinha até Trombas. Aí eu vim até Balsa vender um saco de milho para poder começar a colheita do arroz. O meu já estava cortado e piado, mas o deles estava só maduro. E aí, quando eu cheguei de volta em casa do Balsa, lá onde ele estava, aí eu, mais o menino Manel, meu irmão, descemos para a fazenda do tio meu para ir para a festa. Nós éramos solteiros, gostava de festa, né? E as maranhenses lá gostam de dançar. Aí nós foi. Que quando nós estávamos no engenho, chegou a prima nossa correndo. Já sabia, nós tudo com o nome trocado, mas ela sabia, né? A história falou: Arama Manel, vaza e vá avisar o tio Pedro que a polícia vem aí para pegar vocês. Aí que quando ela falou assim, nós pulou a cerca e correu 18 quilômetros de Arião correndo, mas correndo mesmo, nós sabíamos que a polícia vinha atrás perto. Que quando chegou perto, 3 quilômetros, o meu irmão não resistiu à carreira, o Manel. E eu falei: você beira por outro lado do corpo e espera lá. Marquei o ponto e eu acabei de chegar. Fui chegando, falei pro Porfírio, mas o Manel preto. Falei: vaza, vamos vazar que a cana vem perto, compadre. E aí espanhou o que deu para apanhar e já saímos correndo. Atravessamos o Ribeirão para o outro lado e aí ficamos lá. Aí pouca hora que eles passou, vindo para o barraco. Poucos minutos nós escutamos tiroteio. Moço, mas tiro não deram nesse barraquinho. Era um barraquinho simples, mas acabaram tudo no tiro mesmo, mas bagaçou. Aí foi para casa do meu tio, que era pertinho, fazer pressão, judiar com eles, fazer pressão para dar conta de nós. E eles não sabiam que nós tínhamos corrido. E aí nós voltamos para a beira da estrada. Quando nós estamos na beira da estrada, eles passou de volta. Que quando nós estamos de volta, na beira da estrada, o aviãozinho rodou por cima, era uma vereda grande, limpa, o avião passou baixinho para eles dar sinal que se tinha pego ou não. Aí que quando eles deu o sinal que não tinha pego, e era de tarde, ele desceu para a casa do tio meu, o tio Bernardino. E nós acompanhamos pelo outro lado do córrego, para ver qual era o destino dele. Nessas alturas, eles tinham pegado o tio meu, que era o dono desse engenho, um velho já de uns 80 e tantos anos, levaram o velho na garupa de cavalo, judiando, fazendo pressão, falando de capar ele, de matar, fazendo toda a barbaridade com o coitado do velho. Tomaram uma foblezinha que ele tinha, um revólver, tomaram tudo. E aí nós ficamos, eles passaram a noite na casa e nós passamos a noite vigiando. Cedo eles deram um bocado de tiro, arrumou os animais e saiu. Aí o Porfírio disse: compadre, nós para arrumar para viajar, porque eles vão dar uma pega, eles vão vir, só que eles vão voltar novamente, vão dar outra batida. Mas dá tempo nós vazar, e aí nós fomos para as casas. Mas cadê? Não encontrava ninguém nas casas não, o povo tinha corrido todo mundo das casas, escondido dentro daqueles vãos de serra, deu trabalho para não encontrar alguém. Não, voltar a história do Durvalino um pouco ainda. Filho do Porfírio, que ficou louco. Ele morreu novo, ele até rapaz, quando no golpe militar, estava com 17 anos que ele foi preso. Em Tromba, quando ele chegou, que eles prendeu ele. A primeira, e aí só foi essa vez, porque foi torturado até o fim da vida, né? Porque ficou a sequela da tortura, ele acabou morrendo. Pois é, o Manel trouxe ele, o Manel meu irmão, trouxe ele, amarrado numa corrente, com a corrente amarrada. Aí chegou em Araguaína, ele foi pedir auxílio à polícia para poder trazer, porque ele louco mesmo amarrado. A polícia não sabia que o Manelo era irmão do Zé Porfírio e nem que o Durvalino era o filho do Porfírio, né? Ele não falava. E aí ele parou ele perto de um monte de pedra, rapaz. E aí, bom, nem a polícia não chegou, ele jogava pedra em todo mundo que passava perto. E eles pelejando, aí que o meu irmão foi, pelejou com ele, conversando, até que ele deixou ele chegar nele e pegar a corrente e tirar ele de junto do monte de pedra. Aí eles arrumaram um carro e ele veio de cidade em cidade, pedindo auxílio de uma cidade para outra. Aí chegou em Trombas, aí nós arrumou um amigo nosso lá e trouxemos ele aqui para Goiânia, para pôr ele no asilo, né? No Adalto Boteia.
Aí do alto da botelha ele fugiu uma vez, outra vez, voltou, foi lá para casa. Quando chegou lá ele estava até melhor um pouco, mas assim, quando ele arruinava de uma vez, tinha muita fruta, ele pegava laranja assim, mexerica, comia com casca e tudo, mastigava, e aí foi arruinando cada vez mais. E aí ele falou assim, tio, ele não conhecia a gente, falou, tio, lá no hospício, eles tratam a gente com choque, dá choque de derrubar. E aí ele foi arruinando outra vez, nós não teve condição de ficar com ele lá. Eu tornei apanhar ele pessoalmente e trouxe, e já tenho aqui para Goiânia, e lutei, cheguei aí, ele tinha fugido daí. Eu bati de 6 horas da manhã até 12 horas para tornar a colocar ele lá no asilo, no Adalto Botelho. E foi a última vez, porque aí nós soubemos que ele morreu, mas nós mesmos não teve a certeza. Era federal mesmo, vieram daqui, de Goiânia, foram direto lá. Avisaram, porque quando eles pegaram o menino, o Dorvalino, que ele voltou em Trombas, eles se comunicaram com eles aí. Aí eles mandaram, foram de avião lá para Balsa. Aí de Balsa foram de carro até o porto da Petrobras e de lá foram a cavalo, que ainda era 8 léguas para onde nós estávamos. O Manel foi preso nessa época que eu falei, quando eu voltei. Ele estava preso, ele passou 45 dias preso. Aí eles usou ele durante esses 45 dias, levaram ele para a região e fizeram um acampamento fora da cidade. Hoje dá seu lugar, hoje é pasto. Então eles fizeram um acampamento lá, a polícia ficava lá. À noite ele saía com eles para pegar as pessoas que o Manel conhecia, era obrigado a entregar, porque ele dava choque, batia, fazia tudo quanto era tortura. Aí ele foi obrigado a entregar tudo. Aí inclusive levou lá em casa, nesse dia foi ele que levou, que quando ele saiu da cadeia, eu procurei. Compadre, naquele dia você estava com a polícia, ele estava. A hora que eles mandou te chamar, nós largou o jipe longe em vez de a pé. Que eles mandou lhe chamar, eu chamar você, eles estavam entrincheirados, cada um de um lado, com a metralhadora na mão, esperando você sair. Ou prender ou matar. Não, era direto. Em 64, eles estão, quando nós invadimos o Passerno, sabia que eles estavam na região. Alguns disfarçados de investigador, mas que eles estavam na região. Deputado Zé Porfírio, na região, ele foi muito bem apoiado por todo mundo. E quando nós fizemos a campanha, eu trabalhei mais ele na campanha, nós andávamos até de a pé, naquela região de Maralina, Campina Sul, tudo nós andávamos de a pé, a cavalo. Naquela época tinha aquele que era do Partido Comunista, inclusive estava mais nós, o Suarão. O Suarão andou mais nós nessa região lá. Então não houve muita resistência assim sobre a candidatura dele, não. Ele foi muito bem apoiado em todo lugar, todo mundo admirava, porque um camponês sair. Na história do Brasil, eu acho que só tem ele, sair do Cabo da Enxada, onde ele nunca tinha sido nem cabo eleitoral, e sair, chegar a deputado estadual com a votação que ele chegou. Na hora que caçou o Mauro Borges, caçou o Porfírio. Até esse dia ele era deputado, estava trabalhando na roça, mas nós, ele foi alongado, mas ainda era deputado. Depois o Mauro Borges, na mesma hora, ele caçou o mandato dele. Nós estávamos assistindo pelo radinho de pilha. Aumentou a perseguição em cima de nós, inclusive a família, porque ele sabia que era a pessoa que dava assistência ao Porfírio quando, em qualquer lugar que ele estava, era quem fazia ligação com ele e ia lá. Mesmo da vez que ele foi... Ele saiu, ele estava no Pará, aí ele foi para Santa Inês. Em Santa Inês ele trabalhou no batalhão do Exército, com nome trocado e tudo, trabalhando de picareto. Aí ele fez um calo na mão, foi para dentro da Santa Inês, ficou 30 dias tratando desse calo. Porque quando ele tratou, aí ele veio até Porto Nacional e mandou me chamar. Ele estava sem nada. Aí arranjou um portador lá, pessoas conhecidas, né? Mandou lá me chamar, falou, vai lá e avisa com o Pararão. Aí eu fui, eu tinha um cadinho já, vendi uma vaca com o Goieco, levei o dinheiro, dei para ele, e levei um revólver 38 muito bom que eu tinha, e aí fui, passei a noite mais ele lá em Porto Nacional, mas na fazenda. Aí ele tornou seguir de novo, foi embora, e eu voltei para a Tromba de novo. A última fuga, quando ele fugiu a última vez, talvez pelo Rio, mais Manel,
Aí eles desceram e já foram até Tocantinópolis. Tocantinópolis eles não chegaram na cidade, saíram. Aí eles foram para São João do Paraíso, fica fora. Lá, aí de lá, eles foram trabalhar lá, arrumaram uma terrinha lá e foram trabalhar os dois. Lá o Porfírio manda buscar a Dorina, a esposa dele, a segunda, né, essa que mora em Minasul. Aí eles pegou o Estrela, é o cara que fez esse colégio que tem lá com o nome de Zé Porfírio, ele era um investigador. Mandaram ele para lá com o intuito de descobrir onde o Porfírio estava. Aí ele descobriu, o velho Raimundo Cabeceira, que era o sogro do Zé Porfírio, contou onde ele estava. E ele foi lá, pessoalmente, o Estrela foi lá e viu ele. Que quando ele chegou, que eu fiquei sabendo, eu disse imediato. Falei, compadre, foge daí que aqui você está descoberto. Aí ele veio para de junto da Cachoeira de Itapicuru. Ele fica perto de Carolina, onde tem uma usinazinha que iluminava a cidade. Lá eu já não pude ir, foi na época que eles já prenderam o compadre Manel, só já ficou eu e eles tentando pegar. Nesse dia que eu voltei, a última vez que eu voltei, que eu cheguei 8 horas do dia na casa, quando eu cheguei, a minha mãe, mas a minha esposa falou assim, olha, a polícia soltou o Manel. Eu falei, ele veio aqui, ele entrou dentro da casa e disse, não, só chamou você de fora e voltou. Eu falei, pois é, você está enganado. Ele estava com o exército, você estava aí para me pegar. E aí eu cheguei 8 horas, e aí saí outra vez, não fiquei logo esses 2 dias na casa não, saí. Aí que quando eu vi que eles tinham descobrido ele novamente, aonde ele estava, eu já não pude mais ir, mandei um companheiro por nome Velu. Aí o Velu foi e falou para ele, Porfírio, o Arão mandou avisar que você sai daqui que você está descoberto. Aí ele foi para a Fazenda Angical, mas lugar de sol levou a esposa. Aí na Fazenda Angical foi onde eles prendeu ele, é onde prendeu o Porfírio. Quando ele estava com 3 anos, que ele estava preso na X1, lá em Brasília, era uma papuda, ele estava preso na X1. Quando ele me escreveu, foi o endereço que ele pôs na carta para mim. Aí, quando eu recebi a carta, ele me pedia o foto dos filhos dele, pedia dinheiro, que ele disse que os outros presos tinham dinheiro, comprava, às vezes, balinha, comprava trem para merenda, comprava caderno para escrever, e ele não tinha nada disso. Aí me pedia que eu mandasse. Aí eu peguei a carta e vim em Formoso. Naquele tempo tinha a doutora Lourdes e o doutor Antônio, eram 2 advogados, muito conhecidos meu. Aí eu fui com a doutora Lourdes, levei a carta, mostrei para ela, ela escreveu outra carta para mim, pusemos no envelope, consegui o dinheiro, fiz uma coleta, consegui um dinheiro com a família, pus no envelope especial e pus no correio, tudo junto. Demorou mais ou menos 60 dias, eles devolveram a carta, disse que o endereço estava errado. Eu levei e mostrei à doutora Lourdes, ela tornou mandar novamente, nós afirmando que o endereço era aquele que ele estava preso, que ele tinha mandado. E eles tornou devolver a carta que o endereço estava errado. Aí nós escrevemos novamente, pedindo então eles devolvessem o envelope especial que tinha ido com o dinheiro. Depois de 6 meses, eles devolveram o envelope para mim com o dinheiro. Todo selado, todo carimbado, devolveram. E aí, depois eu tive aqui em Goiânia mesmo, numa reunião, eu tive mais o... Nossa, lembrar o nome dele. Ele estava preso, mas ele, nesse dia, do dia que o Porfírio foi preso, solto, ele estava o Sebastião Balhão. Ah, sim. O Balhão estava preso junto com ele, me contou pessoalmente, eu estava preso junto com ele. Na hora que ele foi solto, puseram nós no ônibus para ir para a rodoviária. Mas só que eu, na primeira parada, eu pulei fora do ônibus e ele ficou no ônibus. E eu viajei um pouco, peguei outro ônibus, viajei outro quarteirão, peguei outro ônibus. Cheguei na rodoviária de Brasília no 3º ônibus. E ele ficou. Ele falou, eu vi ele na hora que eu desembarquei do ônibus, que ele ficou dentro. Aí foi a última notícia que nós teve dele, assim, certeza, visto por pessoas que contavam a verdade. Há poucos anos, em Santana da Araguaia, eu fiquei sabendo que tinha um Zé Porfírio. Eu estava no Marabá. Aí de lá eu vim para a Casa de Itaba, da Casa de Itaba fui para Santana do Araguaia. Aí cheguei lá, encontrei o homem, fui até encontrar. Tinha mesmo, chama Zé Porfírio Paz.
mas é filho do Pedro Porfírio, da família nossa. Não é ele. Aí ele ainda me contou a história, que ele foi preso umas 5 vezes enganado. Toda vez que ele o exército achava ele, falava é o Porfírio, eles pegavam ele. Quando chegava lá que descobria que ele não era, soltava. Ele era até um boiadeiro. Ele foi preso 5 vezes. Tem uns 4 anos mais ou menos que eu fui atrás dessa notícia. E continuo procurando, ver se encontra qualquer uma pista que possa levar um paradeiro, qualquer uma notícia dele. Qualquer lugar que ele tivesse, ele comunicava comigo. Ele não comunicou porque eles sumiram ele mesmo, matou. Eu não fui preso. Quando o trem apertava, eu fugia. Muitas vezes eu ia trabalhar na roça, a roça era meio longe. No dia que eu cismava que eles podiam estar rondando, eu não vinha nem na casa, dormia no mato, com fome. E aí, no outro dia, eu voltava outra vez, sondar para ver se podia chegar na casa. No dia que não podia, eu não vinha. Outras vezes o pessoal mandava me avisar, olha, eles estão aí em Trombas e vai te pegar. Então eu fugia, eu passava mês fora, escondido, sozinho. Mas era assim, eu vivi durante, até vir a anistia, toda a vida ele me perseguia para me pegar. Não sei por qual o motivo. E eles queriam me pegar de qualquer maneira, porque é o único da família que eles não pôs na mão, foi eu. Eu não gosto nem muito de lembrar o passado não, porque é ruim. Não é um passado bom não, nós sofremos demais. Eu mesmo passei muito sofrimento, porque já fui criado sem pai, né? E aí só no poder da mãe. E aí depois de grande, quando eu quis caçar jeito de viver, que vim para aqui, caí nessa e sofremos durante esse tempo. Veio maneirar um pouco que a gente foi poder ter paz, a depois que veio a anistia. Até antes da anistia mesmo eu trabalhava, mas era, como diz, com medo, subsaltado, qualquer hora ser preso ou morto. Sofrimento não mata fácil não, porque se matasse acho que eu tinha morrido.